Mateus 26. Nós leremos a partir do verso de número 5, aliás, a partir do verso de número 6, até o verso 11, que diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: Por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Na verdade, até o verso 13. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Todos nós sabemos da importância de nós oferecermos a Deus o culto que Ele é digno de receber. Todo crente, quando ele tem a experiência da conversão, todo homem, toda mulher, aprende a importância da adoração, que, aliás, é um meio de graça. Deus nos abençoa por meio daquilo que na teologia sistemática é chamada de meios de graça, veículos da graça. A pregação é um meio de graça. Deus abençoa a igreja por meio da pregação. A celebração da ceia é um meio de graça. Deus comunica graça por meio da administração dos elementos da ceia. O culto é abençoador. E a adoração é um meio de graça. Deus recebe a adoração do seu povo, se alegra e abençoa o seu povo em razão da adoração que ele está recebendo. Esse texto fala de adoração. O texto que nós lemos fala de culto. Narra a história de uma mulher que tomou conhecimento que Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, que tinha a mais aviltante doença da época, considerada doença incurável, estigmatizada, simbólica, porque a lepra, a hanseníase, além de ser uma doença física debilitante e incurável, ela também era símbolo da separação do homem em relação a Deus. Ela era um símbolo da chaga espiritual. Ela era um símbolo do pecado, ela era um símbolo da maldição espiritual. Não era só, portanto, uma questão de enfermidade crônica, incurável. Ela era também estigmatizada em razão disso. Quem tinha essa doença, ela era afastada do convívio social. Daqui a pouco, inclusive, mais para o final da mensagem, falaremos a razão da presença de Jesus na casa de um leproso. Ele vai na casa de um homem que ninguém queria ir. Imagine uma doença hoje. Nós que atravessamos uma pandemia, nós aprendemos o conceito do distanciamento social. A responsabilidade, inclusive, com a vida alheia. O uso de máscara, não cumprimentar a pessoa, se está enfermo, se está com sintoma, fica em casa. Não compartilhe copos, talheres. Aprendemos isso e vivemos no século 21, o século dos inegáveis avanços medicinais, dos inegáveis avanços tecnológicos, da medicina muito bem servida, dos fabricantes de medicamento
abastecendo o mercado, colocando produtos que podem assegurar ou pelo menos minorar a situação crítica de um enfermo. E ainda assim, praticamos distanciamento social. Essa igreja, inclusive, esteve no auge da pandemia, fechada por 5 meses, por decreto do prefeito, decreto, aliás, que nós responsavelmente atendemos. Não fizemos parte daqueles que negaram o que estava acontecendo. Este pastor não fez coro àqueles que acharam que isso era uma teoria da conspiração, ao contrário. Reconhecemos a gravidade, a importância e seguimos os protocolos para o bem da nossa membresia. Mas estamos no século 21. Imaginemos então o que é ter essa doença, hanseníase, no século 1. Ninguém queria ter contato. Mas Jesus estava lá na casa de Simão o leproso. Quem estava lá? O Filho de Deus. O Senhor Jesus estava ali. E Mateus nos apresenta, na sua exposição biográfica da vida de Jesus, nos apresenta uma mulher que, à semelhança de Jesus, vai ao encontro, vai à residência de Simão, onde Jesus estava. E aqui começa a beleza dessa história, porque essa mulher, ela decide ir ao encontro do Senhor Jesus, e o texto diz que ao encontrá-lo, ela derrama sobre Jesus um nardo preciosíssimo, de extremo valor. Ela entra na casa de Simão carregando um vaso de alabastro, e dentro do vaso de alabastro um nardo, um bálsamo, extremamente precioso, extremamente valioso, e ela derrama completamente sobre o Senhor. E o gesto, inclusive, gera indignação nos discípulos. O arrazoado que brotou ali foi: ora, que desperdício dessa mulher. Não seria melhor, mais razoável, mais bíblico, mais espiritual, vender esse nardo, transformá-lo em dinheiro e distribuir entre os pobres, e alimentar os pobres, colocar pão na mesa dos pobres, colocar recursos na mão do chefe de família desempregado? Ao derramar o nardo sobre a cabeça de Jesus, ela coloca todo esse conteúdo sobre ele. Ela faz um gesto para um homem apenas. E se ela vendesse, ela atenderia 30, 40, 50, 100 famílias. Não seria melhor? É a indagação dos discípulos. Jesus repreende, manda silenciar, porque diz: olha, por que vocês criticam o gesto dessa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres, vocês sempre terão convosco. Haverão outras oportunidades de vocês abençoá-los. Eles serão ministrados por vocês em outras oportunidades. Sempre estarão por aí, sempre terá alguém mais carente que podemos abençoar. Agora, o que ela fez, inclusive preparando-me para a ocasião do meu sepultamento, e se aproximava aqui do dia da crucificação de Jesus, da ocasião da sua morte messiânica, da sua morte vicária, se aproximava o dia. O que ela está fazendo é como se fosse um ritual de embalsamento, preparando-me, ungindo-me para o dia da cruz. E lhes asseguro que aonde o evangelho for pregado, essa história será contada para a memória dela. Se cumpre, inclusive, nessa noite, a escritura, pela centésima, milésima vez. Você está ouvindo uma mensagem baseada nessa história, que Jesus prometeu que onde o evangelho fosse pregado, saberíamos do feito dessa mulher. O que essa passagem ensina para nós? Quais as lições que emergem desse texto? Primeiramente, como eu disse, nós estamos tratando aqui de culto, estamos tratando de adoração, estamos tratando de prioridade espiritual.
Havia impedimentos para aquela mulher. Primeiro, como eu falei de manhã cedo, a chave social da época era patriarcal. As mulheres eram excluídas. Ela já começa numa desvantagem. Ela é a mulher precisando se dirigir à casa de um homem. Era um obstáculo, era um impedimento. Hoje, absolutamente normal. Amigas visitam amigos. Meninas vão à casa dos seus amigos. Colegas de trabalho, homem e mulher se encontram. No século I, naquela sociedade patriarcal, não. Era um impedimento. Se não bastasse ser mulher, tendo que ir à casa de um homem, à casa de Simão, que homem era aquele? Era um homem leproso, onde todos queriam distância. E aquela mulher, em nenhum momento, ela se escusa de comparecer à casa de Simão, onde estava Jesus, porque ela queria se encontrar com o Salvador. O texto está nos dizendo, o texto está nos ensinando sobre obstáculos, sobre situações que aparecem na nossa caminhada, que aparecem na nossa vida e que tentam obstar o nosso caminho em relação ao Senhor. E há situações que surgem, que tentam impedir o nosso encontro com o Senhor, que tentam impedir a nossa adoração. Talvez você tenha enfrentado em algum momento dessa semana, talvez em algum dia dessa semana, alguma situação que tentou te impedir de estar aqui nessa noite. Talvez alguma situação que você enfrentou dentro de casa, ou no ambiente profissional, ou um vizinho que te perturbou, ou um diagnóstico diferentemente do que você esperava e que abalou a tua confiança. Talvez alguma situação, uma notícia ruim, um momento trágico com a família, alguma situação, alguma circunstância que tentou te impedir de você se encontrar e estar na presença do Senhor. E essas situações, elas surgem. Há oposições que se levantam contra aquele que quer estar com o Senhor. Essa mulher tem. Ela tem barreiras ali. Tem, primeiramente, uma barreira social. Tem uma barreira de gênero. Tem uma leitura da época que impedia dela se dirigir à casa de um homem. Mas ela diz, eu vou na casa de Simão. Não é para eu estar lá, não sou bem-vinda, não pega bem estar lá, mas eu irei, porque o Senhor Jesus está lá e eu irei ao encontro dele. Quantas situações surgem? Você a caminho da igreja, se arrumando para ir à casa do Senhor, ofereceu o louvor, alguém te convidou para você comparecer ao culto, para você ir prestigiar a família Furtado que acabou de apresentar a sua criança, e aí aparece, você diz, olha, eu vou lá sim, se organiza, se planeja, mas aí alguma coisa, alguma situação surge para tentar te impedir, e muitos ficam pelo caminho, e não cumprem o propósito de adorar o Senhor, de estar diante do Senhor. Meu querido e minha querida, situações adversas vão surgir sim. Não pensa que foi somente agora. Mas na nossa caminhada vão surgir barreiras, vão surgir muralhas, vão se erguer impedimentos, pedras no nosso caminho, situações que vão nos machucar emocionalmente, situações que vão tentar nos fazer sangrar, minar as nossas forças, mas são obstáculos que, como essa mulher, nós aprendemos, precisarão ser superados. Portanto, não se envergonhe, não se assuste, não se amedronte, não se acovarde diante de qualquer situação que se levante tentando te impedir de estar na presença do Senhor. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, se aproxime do Senhor, seja íntimo do Senhor.
Você nos visita nessa noite pela primeira vez e não é servo do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor. Entregue o teu coração ao Senhor. Não permita que medos, satisfações a outros, que nada te impeça. Eu conheço relatos de pessoas que entregaram a vida para Jesus e tornaram-se pessoas não mais bem vistas dentro da própria casa. Aliás, a história da igreja congregacional, especialmente no Nordeste, ela é recheada disso. De famílias que não quiseram mais o novo convertido, de filhos amados, filhas queridas. Jovens que entregaram a vida para Jesus e quando chegaram em casa comunicaram: o pai, aqui você não fica. Porque você traiu a tradição religiosa da família. Eu não quero conviver com crente dentro de casa. A gente pensa que todo mundo aplaude a decisão de entregar a vida. Tem muita gente que se alegra. Tem muito pai que responde à notícia da conversão com alegria. Eu passei por isso quando eu dei a notícia à minha mãe. Mas quantos eu conheço em que quase foram colocados para decidir: ou você serve a esse Cristo, ou você fica aqui. É um obstáculo. Quantos que servem ao Senhor são desafiados no ambiente profissional, onde às vezes conchavos, acordos não éticos, nada decentes, propostas vantajosas, às vezes vantajosas profissionalmente, outras tantas vantajosas financeiramente, e a pessoa propõe: faça isso, se comporte dessa maneira, assine esse contrato, estabeleça esse acordo, que você sabe diante de Deus que está errado. E o teu emprego é ameaçado, a tua relação profissional é ameaçada, se você obedecer ao Senhor, é um obstáculo. Ou você mantém o emprego e sustenta a família, ou você serve ao Senhor. É maravilhoso ouvir testemunhos de pessoas que entram para a igreja e Deus abre as portas, escancara, promove. A promoção de anos esperada finalmente saiu. É maravilhoso, isso acontece, mas também acontece da situação ficar apertada. Porque agora a verdade tem que ser dita. Você agora é servo do Senhor. Você não mente mais para o cliente, você não mente mais para o fornecedor, você não mente mais para o patrão, você rompe o acordo com o colega que fraudava a empresa, porque agora você é servo do Senhor. É um obstáculo. Eu conheço a narrativa de determinados profissionais que foram praticamente escorraçados do meio, dizendo: ou você faz o que o grupo faz, ou aqui você não fica. Conheço casos de ameaças de morte. Ou faz o que a gente faz, ou te eliminamos. E aí vem a conversão, vem a restauração, vem a nova vida. Surgiu a nova criatura, limpa pelo sangue de Jesus. O novo homem, a nova mulher, o novo jovem. Eu conheço relatos de jovens que tinham relacionamentos sexuais. E aí a menina se converteu, o rapaz se converteu e diz: agora não mais. Agora eu tenho que namorar de forma santa, meu corpo é santo, agora eu só me deito contigo após o casamento. E o rapaz ou a menina disse: então a relação termina agora. É um obstáculo. A menina apaixonada, o rapaz apaixonado, não querendo deixar o moço ir embora, querendo segurar o moço, ou querendo segurar amor, apaixonado pela garota. O rapaz homem, já há toda uma pressão social sobre os meninos, para que comecem logo a sua relação sexual. E agora o garoto é crente, servo do Senhor, ele entende que o corpo é templo do Espírito, e ele não quer mais se deitar com a namorada, com a noiva. E ela diz: olha, ou deita ou acaba. É um obstáculo. O que essa passagem ensina?
Essa passagem nos ensina que haverá obstáculos que tentarão te impedir a tua caminhada com o Senhor, tentarão atrapalhar o teu relacionamento com o Senhor. Mas, meu querido, minha irmã, meu amigo, você que me ouve pela internet, persevere em nome de Jesus. Fica firme na presença do Senhor. Jesus é a tua prioridade. Não há ninguém mais importante que o Senhor Jesus. Não troque Jesus por ninguém. Não troque o Senhor por nada. Por nenhuma proposta econômica, financeira, empresarial, comercial, afetiva. Ele é o teu bem mais precioso. Ele morreu por ti. Surgirão obstáculos. Estar na casa de um homem leproso era um obstáculo para aquela mulher. Mas ela vai ao encontro de Jesus, porque na agenda dela, a prioridade, o número 1 era Jesus de Nazaré. Não há ninguém mais importante do que Ele, não há nada mais importante. Não tem relacionamento, noivado, casamento, amizade, convivência, recurso, dinheiro, investimento. Não há nada mais importante que o Senhor, não há ninguém mais importante que o Senhor. Esteja atento àquilo, àquele e qualquer circunstância que se aproxime da tua vida. E não permita que nada te desvie da rota do Evangelho, do caminho que te leva a Jesus. É uma lição. Estamos falando de culto. Mas há também uma segunda lição que essa passagem nos ensina. Com ela, com essa mulher, nós aprendemos que ela não se contenta apenas em ir ao encontro de Jesus dentro da casa de Simão o leproso. Mas quando ela encontra o Senhor Jesus, como diz a passagem, ela derrama o nardo precioso, aliás, extremamente precioso. E o derrama completamente. Aquela mulher entrega o que lhe é mais caro. Ela entrega para o Senhor o que lhe é mais precioso. Falando de culto, ela não entrega o seu mais ou menos. Ela não lhe entrega o óbvio. Ela não faz nada pela metade. Ela entrega tudo o que tem. E ela entrega o que ela tinha de mais precioso. Na relação com Deus, Deus quer receber de nós o nosso melhor. Ele quer receber de nós o nosso melhor louvor, o nosso melhor serviço, o melhor dom, o melhor engajamento, o melhor envolvimento. Nós estamos ainda, e eu tenho dito isso no início do ano de 2024. Talvez na sua virada de ano, você tenha feito promessas para Deus: Senhor, esse ano eu te darei o meu melhor. Será o ano da minha vida, o ano do compromisso, o ano do batismo, o ano da restauração. O ano da restauração da vida, o ano da restauração ministerial, é o ano que eu voltarei a cantar no coral. Entregarei a ti o meu melhor. E aí vem a primeira semana do ano e a gente mantém o compromisso. Mas aí vem a segunda semana, terceira, última, entra o mês de fevereiro e a dinâmica, a agenda, o dia a dia. E a gente se descobre, já se percebe, não cumprindo o que prometemos para o Senhor. E a gente faz o que pode, dá o que é possível, faz mais ou menos, faz o que sabemos. Para Deus,
Entregar mais ou menos é o mesmo que entregar nada. Fazer de qualquer maneira é igual a não fazer. Porque o Senhor, na dinâmica dele conosco, quando ele decidiu eternamente nos salvar, ele enviou o seu melhor, ele enviou o seu Filho unigênito para nos salvar. A correspondência em relação a Deus é que ele quer receber de mim e de você o nosso melhor. Ela entregou o melhor que ela tinha. O que a Escritura expõe diante de nós é que esse é o chamado do Senhor para a tua vida em 2024. Para a minha vida em 2024. Entregar para Deus o nosso melhor. Não estenda a mão, estamos, eu e você, proibidos pelo Espírito de Deus, de tentar fazer qualquer coisa para Deus, mais ou menos. Não nos levantemos, não saiamos da nossa cadeira. Se for para oferecer a Deus um louvor qualquer, se for para fazer a obra de Deus relaxadamente, meu querido, serve para você e para mim, não faça. Fica onde você está. Agora, se você decidiu se levantar e estender as mãos e servir a Deus, entregue ao Senhor o teu melhor. O teu melhor canto. Você é diácono da casa do Senhor, seja 2024 o melhor ano da tua diaconia. Você louva o Senhor, entregue ao Senhor o teu mais elevado louvor. Vai servir a Deus em alguma área, esmere-se e tenha certeza e só termine, só conclua quando você tiver absoluta certeza que você fez tudo o que podia ser feito. Ela não entrega metade do nardo, não derrama metade, um terço. Ela derrama tudo. Jesus se alegra com o louvor daquela mulher. Ele diz, onde for pregado o evangelho, para a memória dela, essa história será contada. Ela atinge o coração do Senhor. Deus se alegra quando, a despeito das nossas limitações, das nossas dificuldades, nos esforçamos para entregar a Deus o nosso melhor. Entregue a Deus o teu melhor. Líderes de ministérios, sente sobre a proposta do teu ministério. Repensa o teu ministério. Veja o que pode fazer para melhorar. Veja o que você pode fazer dentro do teu casamento para que você seja um marido melhor, uma esposa melhor. O que você pode fazer para que você seja um namorado melhor. Você tem seus negócios, pequeno empreendedor, médio, grande, milionário. Seja o melhor empresário para a glória de Deus. Seja o melhor funcionário da tua empresa. Trabalhe para o teu patrão como se para Deus você trabalhasse. Nós, pregadores, preguemos o nosso melhor sermão. Tenhamos absoluta certeza que aquilo que está sendo entregue nos foi dado pelo Espírito de Deus, depois de ter perguntado a Deus, Senhor, qual é a tua palavra? Que não entreguemos nada da nossa cabeça. Professor de escola dominical, abra a tua revista, abra a tua Bíblia e tenha certeza que teus alunos estão recebendo a melhor aula que eles poderiam ouvir, fruto de oração, de choro, de entrega. Teremos cantata agora, que ninguém suba aqui para entregar mais ou menos nada ao Senhor, Ele não vai receber. Entreguemos o nosso melhor.
ainda que você venha esmagado, ainda que você venha choroso, ainda que você venha quebrado. Porque entregar o nosso melhor não significa estar bem. Às vezes, irmãos, estamos estilhaçados por dentro, lutando com dificuldades. Só Deus sabe como nós nos encontramos, mas se houver o desejo de fazer o melhor, mesmo quebrado, choroso, machucado, dolorido, enfermo, o teu louvor vai subir, vai varar os céus e o Senhor vai receber. Porque Ele contempla a alma, Ele contempla o coração, Ele sabe da tua condição, Ele sabe como você entrou na casa dEle. Às vezes nós deixamos uma família chorosa para trás, uma esposa chorosa, um filho choroso. Quantos servos do Senhor, quantas servas do Senhor, às vezes precisam deixar um filho enfermo em casa, porque tem demanda ministerial. Deus está contemplando isso, o Senhor está vendo isso. Quantos às vezes se prejudicam financeiramente por causa da obra do Senhor, o dinheiro é curto, e tem o DAC, tem o dízimo, tem missões, tem projeto Nilson Braga, tem aquele irmão que não tem condições de ir para missões, e o teu dinheiro é um só. E aí você dedica, você empenha. Deus olha para aquele gesto e vê naquele gesto grandeza, sinceridade, louvor, e Deus se alegra. E o culto tem uma finalidade, irmãos, ainda que o culto seja uma bênção, ainda que o culto alegre o coração, e tem que alegrar mesmo. Tem que ter palma no culto, não tem que ter assovio. Uma palma, alegria, movimento corporal, tem que ter. Mas o culto não é para isso. É bom que tenha. Deus nos livre de um culto enfadonho. Deus nos livre de um culto em que parece que a gente está num enterro triste. Culto tem que ter alegre, tem que ser alegre, tem que ter reação. Mas não é para isso. Isso é decorrência da presença maravilhosa do Espírito de Deus. O culto é para o Senhor. E Deus, quando olha e vê que o culto é para Ele, como Ele vê o culto daquela mulher, aí é uma flechada, com permissão do termo, no coração do Senhor. Sabe aquele louvor que sobe? A gente sabe isso. Certamente você tem a experiência da tua oração que subiu como um foguete. E há períodos que a gente ora e parece que o céu é de bronze, parece que o teto é de chumbo, parece que não tem ninguém nos ouvindo. Mas tem período que só em abrir, só em iniciar, tu já sente a presença do Senhor. Essa mulher nos ensina que tem atos, ações, gestos, orações, palavras, que o Senhor olha e Ele se alegra, e Ele elogia, Ele devolve, Ele invade a alma. Ele elogia como elogiou aquela mulher onde for pregado. Numa noite de 2024, no Barreto, está sendo pregado e essa mulher está sendo mencionada. Há 2000 anos o Senhor disse isso. Tal a alegria do Senhor em receber da mulher aquele banho de nardo. Entregue o teu melhor. Você deve, como eu devo, essa palavra para mim. Eu me incluo. Deve no ano 2024 somente entregar o teu melhor. Para entregar mais ou menos, não entregue. Deus não é merecedor do nosso mais ou menos. Deus não é merecedor de um terço. O Senhor é merecedor da tua vida por inteiro. Dê a Deus o melhor. Teremos reuniões ministeriais aqui. Já comecei a fazer uma. Essa semana vários departamentos serão chamados. Iremos conversar sobre a agenda da igreja de 2024.
pense no melhor e só pense nisso. No melhor que você pode fazer para o Senhor. Venha para a reunião imbuído disso, convicto. Eu tenho propostas para a igreja, para o reino, e que representarão o meu melhor nesse momento. Tem uma boa notícia. O Senhor há de se alegrar e louvado seja o nome do Senhor. Quero caminhar para o fim. Com ela também aprendemos que a adoração precede a missão. Eu vou repetir. Essa passagem nos ensina que a adoração precede a missão. Os discípulos, quando veem a mulher derramar o nardo sobre a cabeça de Jesus, qual é a argumentação deles? Nossa, tantos pobres aqui em Jerusalém, tantas famílias precisando de cestas básicas, precisando de pão, quantos chefes de família sem comida, quantas pessoas precisando de um atendimento médico, sem dinheiro para consulta, sem dinheiro para passagem. Não seria mais óbvio, mais abrangente vender, transformar o nardo em dinheiro e distribuir? Parece ético, sensível, social, humanitário. Quem haveria de discordar e de criticar? Pois Jesus discorda e Jesus critica. Ele diz: por que vocês estão falando isso dela? Vocês terão uma infinidade de oportunidades de servir aos necessitados. Nesse momento, me adorar, me alegrar, praticar uma boa ação para comigo, é o que mais importa. O que Jesus ensina ali, o que Mateus está nos ensinando? A adoração precede a missão. Não apenas ame servir, não apenas ame o que você faz para Deus. O nosso primeiro chamado não é chamado para servir ao Senhor. O primeiro chamado que nós recebemos é o chamado de estar diante do Senhor. Amá-lo sobre todas as coisas. Amá-lo sobre tudo. Amar estar com Ele. Ter prazer na presença do Senhor. Querer ser íntimo de Deus. Depois vem o serviço. Depois vem o ministério. O meu primeiro chamado é o chamado de andar com Deus. Depois vem o pastorado. Não posso gostar mais de pastorear do que de orar, de ouvir a palavra, de ler a palavra e de estar com Deus. Do contrário, nós sequer conseguiremos servir. Antes de pensarmos em reunião de oração, de organizar, nós temos que orar. Antes de atuar, o chamado do Senhor é para estar com Ele. Deus nos livre do adorador que canta maravilhosamente bem, mas ele não conhece o Deus cuja letra o exalta. Deus nos livre do pregador que abre a palavra, mas não anda com Deus e não conhece Deus. Embora abra a Escritura e fale sobre a Escritura, mas ele não conhece o Deus da Escritura. Deus nos livre da pessoa que ora maravilhosamente bem e impressiona todos, mas ele não conversa realmente com Deus enquanto ele ora. O teu chamado é chamado para andar com Deus. É chamado para adorar.
depois vem a casa do Senhor, depois vem os pobres, depois vem a visita, depois vem o aconselhamento, depois vem a reunião de oficiais, depois vem a reunião da diretoria, depois vem a reunião do coral, depois. Primeiro é o Senhor, primeiro é andar com Ele, é entregar o coração para Ele, é se apaixonar por Ele a cada dia, é pedir: Senhor, restaura em mim a alegria da salvação, restaura em mim o prazer de ser salvo. Há seminaristas encantados, achando que pastorear, pregar é uma arte. Não é. O chamado que o Senhor faz para os ministros não é para presidirem igrejas, não é para abrir campos missionários, não é para abrir congregações. Isso vem depois. O chamado primeiro é estar na presença do Senhor. A nossa igreja é uma igreja musical e com muitos outros talentos. Mas Deus nos livre da vaidade, da estética, do canto maravilhoso, destituído de intimidade com o Senhor. Eu não quero. A minha oração é: Senhor, que a minha pregação seja fruto daquilo que eu tenho aprendido diante do Senhor. Que o meu canto e o teu canto sejam expressões do nosso canto quando estamos sozinhos com o Senhor. Longe de nós cantarmos apenas em público, longe de nós orarmos apenas em público. Pensando em oração, qual é a ordem de Jesus? Se queres orar, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Que Deus nos livre de sermos gigantes da oração em público e anões em secreto. Que Deus nos livre de sermos gigantes no púlpito e anões dentro de casa. Que Deus nos livre de sermos uma referência de família para a igreja, mas considerado um anão para a esposa, um anão para a filha. Que o nosso ministério brilhe quando estivermos sozinhos, a ponto de, quando nos encontrarmos sozinhos com Deus, Deus possa olhar para nós e dizer a nosso respeito algo próximo, parecido, ou quem sabe até a mesma coisa que disse acerca de Jó: eis aí o meu servo, homem reto, mulher reta, homem íntegro, mulher íntegra, que se desvia do mal. É o Senhor que aprova, que elogia. A adoração precede a missão. Primeiro o Senhor, depois a obra dele. Primeiro o Senhor, depois o que fazemos em nome dele. Inverter essa ordem é perigoso. Jesus, inclusive, exortou que muitos chegarão diante dele e dirão: Senhor, pregamos, profetizamos, expulsamos demônios, realizamos milagres, sinais, prodígios. Veja aí o conteúdo operacional. Mas ouvirão do Senhor o quê? Apesar de tudo isso, tem um problema. Não são dois, um só. Não os conheço. Pregou, foi pastor, foi missionário, foi presbítero, plantador de igreja, regente de coro, deu aula, expulsou demônio, mas não conheço. Porque a adoração deixou de ser a prioridade. Inverteu a ordem e a missão precedeu a adoração. Algo que nunca foi planejado e pretendido pelo Senhor. A adoração precede a missão. A tua vida com Deus é mais importante daquilo que você faz para Deus.
E essa passagem não é um chamado ao imobilismo, não é um chamado à preguiça, não é um chamado a ficarmos apenas adorando e inúteis para Deus. Deus não aprova e não acha graça na inutilidade, ao contrário, é condenável a inutilidade. Quem enterra o talento, a gente sabe o que acontece. É lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dente. Aquele que negligencia o que pode fazer para Deus. Deus quer envolvimento, chamado, engajamento, mas nunca sem estar primeiramente na presença dele. Essa passagem não fala de uma mulher derramando um líquido precioso sobre Jesus. Essa passagem nos ensina sobre culto. Uma mulher que superou os obstáculos para estar com Jesus. Uma mulher que não se contentou em estar com ele, mas ofereceu o seu melhor. E uma mulher que entendeu que a adoração precede a missão. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no teu coração. Que o Espírito de Deus aplique essa palavra no meu coração. Que eu viva 2024 com as reivindicações que o Espírito Santo nos fez, eu e você. E no final, possamos ser abençoados, elogiados pelo Senhor, como aquela mulher foi, para a glória do nome do Senhor Jesus.